Graça e paz a todos, meu nome é Luiz Carlos, seja bem-vindo ao canal Luiz Martins, Teologia do Reino. Antes de mais nada, se inscreva no meu canal, compartilhe, dê um like, comente, faça sua pergunta aí na descrição, tá? Sugestão e crítica também, reclamação, tá? Antes de mais nada, eu estou gravando esse vídeo antes da aula da classe dos jovens, sobre Apocalipse, sobre a volta de Cristo, no caso, sobre escatologia. E hoje da minha aula, como é o tema a respeito de escatologia, e não é segredo para ninguém, tá? Para quem assiste meus vídeos, quem faz parte do meu ciclo de amizades e conversas, alunos, sabe que, apesar de eu fazer parte da Assembleia de Deus, Ministério Higienópolis, filial Emaús, aqui na rua Frederico Santoni, número 14, no Engenho da Rainha, pastor Zé Ailton, que é o pastor daqui da congregação, e todo mundo não sabe, isso já é notório, que eu divirjo de opiniões da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, que tem na questão escatológica, ela é pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista. O que quer dizer isso? A Assembleia de Deus acredita que Jesus Cristo pode voltar agora para buscar a igreja dele. Eu não acredito nisso. Acredito que Jesus pode voltar individualmente. Coletivamente, só depois da manifestação da apostasia e ser revelado o filho da iniquidade, o anticristo. Ou seja, no meu ponto, no que eu creio, a igreja passará pela grande tribulação e depois que Jesus Cristo vem. Ele vem uma vez, ele vem visivelmente, todo olho o verá, todo joelho se dobrará, ou seja, vai ser visível. Todo mundo vai ver Cristo vindo em glória para buscar a sua igreja. E depois que Cristo buscar a igreja, é o fim. Ele prende o diabo, ele joga o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo, a igreja fica reinando com Cristo por 1000 anos no céu, a terra fica totalmente vazia. É assim que eu creio. A gente já Assembleia de Deus não acredita que Jesus Cristo pode voltar agora, busca a igreja dele, e o restante das pessoas ficam aqui durante 7 anos, e junto com o anticristo. Depois desses 7 anos, chamado grande tribulação, Cristo volta novamente, ou seja, a segunda vinda é dividida em 2 fases. Eu já creio que a segunda vinda é em uma fase só. Então, depois que o restante, depois que Cristo voltar, a questão só tem uma diferença do milênio, que os assembleanos creem que o milênio é na terra e eu já creio que o milênio é no céu. Bem, então eu tenho dividido de algumas opiniões com relação à Assembleia de Deus. Então, baseado na escatologia, nesse assunto, e de alguns pontos também que a Assembleia de Deus crê, por exemplo, a Assembleia de Deus acredita no continuismo. Eu também sou continuista, isso é igual a sempre acredito que os dons continuam até hoje. O Espírito Santo continua agindo, não creio que os dons se cessaram, não. Acredito que os dons continuam, Deus usa com o seu Espírito Santo, usa o que Ele quer, da forma que Ele quer, para o seu propósito, continuo creio nisso. Não creio que os dons, as manifestações do Espírito Santo cessaram. Lógico com relação a Deus espirituais, línguas, derramamento do Espírito Santo, tem algumas críticas que é para um outro assunto, tá? Mas eu sou continuista. Acredito que Deus usa com dons. Tenho de vista da questão de salvação soteriológica. Não sou calvinista, também não sou arminiano. Creio que as duas coisas podem convergir separadamente. Eu acredito que a eleição, a predestinação, isso é uma visão de Deus com relação à salvação. E para o ser humano, a questão do livre-arbítrio, que na verdade livre escolha, no caso, que o ser humano pode fazer as suas escolhas. Ele não está isento das consequências da sua escolha, mas ele pode fazer escolhas. Não necessariamente que ele vai conseguir realizar essas escolhas. Por exemplo, o ser humano pode escolher ir para a padaria, mas quer dizer, ele vai conseguir comprar o pão? Não. Pode a padaria estar fechada, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, ele não conseguir comprar pão, pode aparecer uma outra circunstância que possa impedi-lo de ir, ele precisa resolver algum outro problema urgente. Ou seja, o ser humano faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, o ser humano pode até escolher se ele quer abrir o coração para Cristo. Então, a única escolha que o ser humano tem, que ele pode fazer. Deus não obriga o homem a nada, ele abre o coração ou não para Cristo.
Então, essa é a escolha dele. Agora, com relação às outras coisas, pode ser que ele consiga realizar ou não, porque tudo está no controle de Deus. A única coisa que Deus ele não força ninguém a nada é escolher a questão de salvação, senão Deus seria um ditador. Bem, mas vamos falar, estamos falando de escatologia. Eu vou fazer uma pergunta para os pré-tribulacionistas, principalmente o pessoal que eu faço, apesar de ser assembleano, não sou uma pessoa que sou tipo um gado, ou tem um animal que está com aquele negócio aqui na cara que não deixa ver. Não, eu consigo decidir, analisar. Então você deve fazer a mesma coisa, analisar tudo, observar tudo e reter o que é bom. Não é porque um pastor, porque alguém da igreja diz isso, não, tem que usar, a pessoa tem que falar baseado aqui, na Bíblia, claro, Bíblia, tá? Palavra de Deus, e você chegar à sua conclusão, baseado na Bíblia. Então eu vou fazer uma pergunta para você que é pré-tribulacionista, que crer nessa visão da volta de Jesus, que Jesus pode voltar agora para buscar a igreja dele, baseado nas doutrinas pentecostais. Vou fazer uma pergunta. Primeiro, quem é pentecostal, pré-tribulacionista, crê em manifestação continuista, acredita na manifestação dos dons espirituais? Responda a pergunta. Você acredita em dom de revelação, profecia? Acredita que Deus possa usar uma pessoa para fazer uma profecia, dar uma revelação? Tipo, não simplesmente prega aqui a Bíblia. Não pode chegar para uma pessoa e falar assim, o Senhor está mostrando, me revelando que Deus está abrindo uma grande porta de emprego na sua vida. Ou você crê que Deus está fechando uma sepultura na sua vida. Você crê que Deus está fazendo algo, tem uma grande chave de vitória para você? Você acredita nesse tipo de profecia, revelação, que Deus promessa de casamento, de outras coisas? Você casa, emprego, libertação da família. Você acredita nisso, nesse tipo de profecia? Bem, eu acredito que Deus usa pessoas com dom de profecia, revelação, que Deus pode usar sim. Não que uma vidência, uma cartomancia, gosto não, mas acredito que Deus possa usar pessoas para dar alguma palavra de exortação, de correção. Acredito sim no manifestação do Espírito Santo. Mas você acredita nisso? Agora outra pergunta: você crê que Jesus Cristo pode voltar hoje para buscar a sua igreja? Acredito que toda assembleia nessa hora vai dizer que sim, que crê que Jesus Cristo pode voltar hoje para buscar a sua igreja. Então eu já estou respondendo por vocês aqui. Acredito que vocês todos creem nisso. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem promessas que ainda não se cumpriram, tirando a volta de Jesus? Promessa de casamento, emprego, curas e outras coisas. Alguém já fez alguma promessa para você e que ainda não se cumpriu? Eu acredito que todo mundo tem promessa. Eu tenho promessa, várias pessoas têm esse tipo de promessa. Então, eu creio que todos nós temos promessas que não se cumpriu. Eu creio que foi Deus que prometeu. Então, a pergunta que não quer calar: se você crer que existem promessas na sua vida que ainda não se cumpriram, e se você crê que Jesus Cristo que Jesus pode voltar a qualquer momento, e se você crê no que Deus continua usando pessoas com dons espirituais, aí eu faço a seguinte pergunta: como essas duas situações podem acontecer ao mesmo tempo? Te traduzir, vou te explicar melhor. Se você crer que dons de profecia, a igreja pode usar pessoas para fazer profecia, falar de coisas que profetizando milagres, curas, portas de emprego na vida de alguém, que diz uma chave de alguma coisa, se você acredita nesse tipo de profecia, como você pode acreditar também que Jesus Cristo pode voltar agora para buscar a igreja dele? Por exemplo, se existem profecias que ainda não se cumpriram, ou seja, não dá para as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Se você crer que tem promessas que ainda vão se cumprir, Jesus não pode voltar hoje, porque uma coisa anula a outra. Ou seja, porque se eu acredito assim, Deus está abrindo uma grande porta na sua área financeira. Então, enquanto Deus não abrir essa grande porta financeira na sua vida, ele não tem como voltar para buscar a igreja dele. Ou seja, enquanto a porta de cura ou libertação não acontece,
Não tem como Jesus Cristo voltar. Ou seja, para que Cristo volte, precisa que essas coisas se cumpram. Perdão. Então, ou seja, se você, que é assembleano, acredita nas manifestações dos dons espirituais, crê em profecia, se alguém profetiza alguma coisa e isso não aconteceu ainda, então quer dizer que Jesus Cristo não vai voltar enquanto isso não acontecer. Para Jesus voltar antes que essa promessa aconteça, essa profecia que foi feita é mentira, não é a profecia de Deus. Mas eu creio em profecia, acredito que Deus use pessoas, então acredito que se Deus falou, creio como Deus fala, ele cumpre. Tem um tempo dele de cumprir as suas promessas. Então, se alguém falou algo, foi Deus que disse, e aquilo ali está aguardando ainda se cumprir, Jesus Cristo não tem como voltar antes que isso se cumpra. Então aí a gente tem um problema na doutrina pentecostal. E aí eu queria que um pré-tribulacionista respondesse esse questionamento. Se você acredita em profecia e ela ainda não se cumpriu, como Jesus Cristo pode voltar hoje antes do cumprimento dessa profecia? É algo estranho. Creio em continuismo, que Deus use pessoas com dons, mas as pessoas fazem profecias de algo que vão acontecer ainda, mas sendo que eles acreditam, o pentecostal acredita que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento para buscar a igreja dele. E é algo esquisito. Mas eu vou responder um pouco esse questionamento de acordo com a visão que eu tenho do pós-tribulacionismo. Eu acredito que Jesus Cristo volta depois da grande tribulação. Jesus, quando falar que ninguém sabe o dia nem a hora que Cristo advinha, e Jesus fala, só o meu Pai do céu, assim, só o Pai que sabe disso, o Pai que sabe quando que ele vai voltar. Cristo era um ser humano, e era de 100% Deus e 100% homem, como 100% um homem, ele não sabia daquela informação. Mas como Deus, ele sabe da informação, por ser Deus. Mas vamos lá. Então, ninguém sabe o dia e a hora que ele vai vir. Só que Cristo, no seu sermão, lá que ele fala em Mateus 24, ele diz o seguinte, que o amor de muitos se esfriariam. E ele fala, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E ele fala que quando esse evangelho do reino for anunciado em todo mundo, então virá o fim. Então, para começar o fim, é necessário que o evangelho seja anunciado em todo mundo. Se o evangelho não é anunciado em todo mundo, não vem fim. Outra coisa, Cristo volta depois que for revelado o filho da iniquidade, que é necessário vir antes a apostasia, um abandono generalizado da fé, e ser revelado o filho da iniquidade, o anticristo. Ou seja, enquanto o anticristo não se manifestar, e enquanto o evangelho não for anunciado em todo mundo, não vem fim, Cristo não vem. Então, tem que ser analisado que Jesus Cristo pode voltar individualmente, o pessoal morre e parte para o Senhor, mas enquanto isso, coletivamente precisa desses sinais. Então a gente tem que estar vigilante, atentos, porque a qualquer momento o evangelho pode ser anunciado em todo mundo. Basta que a pregação do evangelho seja mais constante e tenha mais liberdade, os missionários consigam ir em todos os outros lugares ainda não alcançados, e a qualquer momento o filho da iniquidade pode ser revelado, o anticristo, não sei, temos que estar vigilantes a isso, porque depois que isso acontecer, aí Cristo volta. Por isso que temos que estar preparados, porque na parábola das 10 virgens, 5 dormiram e 5 estavam, todas dormiram, só que 5 estavam preparadas mesmo dormindo, porque Cristo demorou para vir. Então o noivo demorou, mas elas estavam com azeite, estavam prontas. Temos que estar vigilantes, porque não sabemos realmente o dia e a hora que vai acontecer. Porém, eu não posso dizer que Cristo volta hoje para buscar a igreja dele, se os outros sinais ainda não aconteceram. Então, Jesus Cristo, não sabemos o dia nem a hora que vai acontecer. Não somos como o mundo, que vamos ser pegos despreparados, não, porque temos que estar atentos aos sinais. O mundo vai estar despreparado, porque não vai estar atento a sinal, mas nós já sabemos tudo isso. Quando os sinais vão acontecendo, vai estar cada vez mais perto o momento da vinda de Cristo. Mas temos que estar pronto, vigilante, porque eu não estou lá na Coreia do Norte agora para saber se o evangelho já alcançou a Coreia do Norte. A
Como eu não estou em outros lugares que ainda não consigo, pode agora, nesse momento, alguém está conseguindo pregar, fez uma grande pregação na Coreia do Norte e várias almas se converteram. E pode ser que em algum lugar do mundo tenha se manifestado já um anticristo. E aí, a partir daqui, uma grande tribulação aconteça então tem que estar pronto aos sinais, que a qualquer momento, lógico, a partir do momento que os sinais se cumprirem, aí sim, não saberemos o dia e a hora que acontecer, porque a partir do momento que começar a grande tribulação, a vinda de Cristo é iminente. A partir do momento que os sinais se cumprirem, o evangelho for pregado em todo mundo, que o anticristo se manifesta, aí é iminente. A volta de Cristo pode voltar a qualquer momento. Que Deus abençoe sua vida, que você consiga responder as minhas questões, tá? Aguardo os seus comentários, tá bom? Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Nunca se esqueça que nós somos abençoados e ponto final.